E aí, herdeiros, tudo bem com vocês? Enquanto eu tô passando aqui um cafezinho, gostaria de bater um papo com vocês. Essa semana, como eu falei no vídeo anterior, é a semana que eu tô completando 35 anos e eu gostaria de gravar vídeo durante a semana inteira. Então, pro vídeo de hoje, eu quero falar dos 3 maiores medos que acabam com a vida do ser humano. Pra mim, são os 3 maiores. E qual é o medo número 1? Enquanto isso, vou fazendo meu cafezinho. 2 colheres de café, açúcar. Como vocês podem ver, o cafezinho já está ali no fogo. E enquanto meu café não ferve, eu gostaria de bater um papo com vocês sobre medo. Por que eu gostaria de falar sobre medo? Porque o medo, ele é como se fosse o campeão em destruição em massa da nossa vida. Por que eu falo isso? Porque por conta do medo, eu tenho as minhas experiências de vida, que foi ele que destruiu uma grande parte dos sonhos que eu gostaria de realizar. Então vamos falar um pouquinho sobre esses 3 medos e provavelmente eu vou dar um quarto de bônus porque eu acho que vem mais por aí. O primeiro medo que o ser humano tem é o medo da pobreza, mas o ser humano ele não admite que ele tem medo da pobreza. O ser humano ele tem medo de problemas financeiros, que se resume na pobreza. Ele tem medo de faltar dinheiro para o medicamento, ele tem medo de faltar dinheiro para se alimentar, para se vestir, para sustentar os seus filhos. Esse é um medo que apavora o ser humano. E se você for reparar, por conta desse medo tão grande que as pessoas têm da pobreza, 95% da população do mundo é pobre. Esse medo destrói o ser humano. Depois, no final, você vai entender por quê que o medo destrói o ser humano. O segundo medo que o ser humano tem é o medo de ficar sozinho. É o medo da solidão. O ser humano ele tem muito medo de ficar sozinho. Você vê que tem tantas pessoas que acabam ficando num relacionamento abusivo, principalmente as mulheres, né, que ficam aí no relacionamento abusivo. Acontece também com os homens não terminarem um relacionamento porque elas têm medo de ficar sozinha. Elas ficam apavoradas de pensar em ficar sozinhas. Muitas vezes elas acham que não vão mais conquistar alguém, que ninguém mais vai querer elas, que elas não vão mais ter ninguém na vida. Então, elas se sujeitam a estar num relacionamento abusivo para não ficar só. O medo da solidão é terrível. O terceiro medo que eu gostaria de falar para vocês é o medo da morte. O ser humano ele tem muito medo de morrer. E esse medo ele tá ligado a outro medo que eu vou falar pra vocês que agora no final, que é o bônus que eu falei. Por que as pessoas têm medo da morte? Porque a morte ela é algo desconhecido. É desconhecido. Não importa se você é cristão ou se você é ateu, não importa a crença que você tem. Mas todo ser humano ele tem impregnado nele uma crença de alguma coisa. Então se você acredita que você vai para o céu, ou que você vai para o inferno, ou que você vai para o purgatório, ou que você vai ficar aí banzando, ou você tem medo de deixar de existir, esse medo da morte apavora a gente, não é mesmo? É apavorante. E o pior de tudo isso é que esse medo ele está ligado justamente ao medo do desconhecido. Você já parou para pensar que a gente tem tanto medo de desconhecido que muitas vezes nós temos medo de espíritos sem nunca ter visto um? Nós temos medo de alma, como dizem as pessoas. Eu tenho medo de alma, eu tenho medo de espírito, eu tenho medo de voodoo, eu tenho medo de coisas que elas nunca viram. E o medo é tão grande que ela cria a imagem na mente dela e vê. Pois é. O medo da morte ela tá ligada ao medo do desconhecido. Então, no caso, não são 3 medos, são 4 medos. O medo da pobreza, o medo de ficar sozinho, que é o medo da solidão, e o medo da morte, que está ligado ao medo do desconhecido. E esses 4 medos destroem a sua vida. Eu vou dizer por quê. Porque o medo, ele faz com que as coisas aconteçam, ele faz com que as coisas realizem. E por que isso acontece? Isso acontece porque o seu subconsciente ele não sabe o que é certo ou o que é errado, o que é bom ou o que é ruim. Ele só entende que você pensa naquilo e ele te dá aquilo que você pensa. Você vai entender por quê em outro vídeo. Agora deixa eu coar o meu café. Me diz aí, gente, vocês também coam o cafezinho de vocês assim no bule e no coador de café? Olha o meu coadorzinho de café, foi eu que fiz. Pra vocês que não sabem, eu também sou costureira, tá? Ó. Como é gostoso.
cara de novo, vou fazer café assim. O medo da solidão. Tá vendo? Um dos meus maiores medos que eu tinha na vida era de ficar sem os meus avós. E o que aconteceu? Eu fiquei sem eles. E existe uma forma de você fugir do medo? Não. O medo ele foi feito para ser vencido. Mas como é que você vence o medo? Deixando de ter medo? Não, você nunca vai deixar de ter medo. Mas você vai enfrentar o medo para conseguir chegar nos seus objetivos. Vamos tomar café? Um cafezinho em pleno almoço. Que delícia. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Que a gente bateu um papinho curtinho sobre o medo. E se vocês quiserem mais sobre esse assunto, deixa aqui nos comentários. E aí, me diz, qual é o seu medo? Não esquece de me seguir em todas as redes sociais, que no caso eu só uso por enquanto 2. Instagram e TikTok. Me segue lá pra gente bater um papo. Comenta aqui abaixo, se inscreve no canal e deixa seu like. E compartilhe para aquele seu amigo que é muito medroso. Até o próximo vídeo. Tchau, herdeiros!